Então vamos embora. Ó, com verdadeiro ou falso? Tá certo agora, né, Fragoso? Agora eu fico com medo de falar fácil. Verdadeiro ou falso? Seleção brasileira é melhor com Vinícius Júnior titular. Essa é a afirmação. Seleção brasileira é melhor com Vinícius Júnior titular. Eu quero ouvir de vocês, meninas. Verdadeiro ou falso? Não fácil. Talvez não seja tão fácil. Porque não é fácil mesmo. Não é fácil de falar, fácil, né? não é. Ó, a frase, então, seleção brasileira é melhor com Vinícius Júnior titular. Por toda essa questão que a gente abordou, enfim. Quero te ouvir. Verdadeiro ou falso? Não sei se a Monique vai concordar comigo e acho que podemos dar também respostas diferentes, caso a gente não concorde. Para mim é verdadeiro, tá? Eu não acho possível deixar Vinícius Júnior no banco no momento em que ele vive. Claro que vai depender de partida também, mas na partida ideal, para mim, a seleção brasileira é melhor com Vinícius Júnior. Como é uma frase ampla e genérica, eu vou votar no falso, porque assim, é muito difícil cravar isso, porque justamente por isso, porque eu acho que depende muito do jogo do adversário, da proposta que o Brasil quiser colocar em campo, então assim, é difícil cravar assim, porque se você precisar jogar com 2 volantes, com Fred e Casemiro, que seja, mais Paquetá, Neymar, Richarlison, Rafinha, depende da estratégia. Então, porque depende da estratégia, eu vou votar falso, que eu acho que é muito amplo, entendeu? Eu acho que não necessariamente em qualquer momento o Brasil vai ser melhor com o Vinícius em campo, porque eu acho que depende muito do jogo do adversário e da proposta que a seleção brasileira quiser colocar em ação. Então, por isso eu vou votar falso. Só pra gente explicar. Voltar pro nosso verdadeiro ou falso, elas deram opinião. Clara falou que sim, né? Que é verdadeira, que entende que o Vinícius Júnior na seleção, como titular, é melhor para a seleção brasileira. A Monique discordou, acha falso, né? Quero te ouvir, ô Jorge. Tô com a Monique. Verdadeiro ou falso? Eu tô com a Monique. Se você for olhar, o Brasil fez um ciclo excelente de 4 anos de eliminatórias e tal. E o Vinícius não foi a peça fundamental desse ciclo. O Vinícius passa a ganhar mais espaço, mais oportunidades, um olhar diferente do Tite na virada de 21 para 22. Eu acho que a gente não tem muito parâmetro de comparação, porque a gente não viu muitos jogos do Vinícius como titular na seleção para comparar as formações com e sem ele. O que a gente tem sem o Vinícius, com o Paquetá caindo aberto pelo lado esquerdo, o Neymar vindo de trás, alguém ali fazendo a função de 9, o Rafinha do outro lado, assim, essa seleção funcionou muito bem. Não há o que discutir o que foi a campanha das eliminatórias, o que foram os números impecáveis, o que foi a classificação tranquila para a Copa do Mundo. Eu entendo que o Vinícius hoje você olhar para o que esse cara está fazendo no Real Madrid e falar, poxa, tem espaço para ele na seleção? Eu acho que cabe a discussão, sem dúvida. Eu acho que funcionou muito bem no amistoso contra a Gana. Eu acho que se precisar durante a Copa tem tudo para funcionar muito bem, mas eu não posso ir no verdadeiro, assim, eu não tenho muito, não dá para ter uma base hoje para a gente dizer, poxa, é muito melhor com ele. É uma frase que pode virar verdadeira durante até a Copa, né? Eu não acho que seja absurdo. Eu acho que existe chance disso acontecer, mas hoje eu não diria assim. Hoje não, Fábio. Hoje não. Tá bom. E aí, ô Mauro, verdadeiro ou falso? O meu lado torcedor diz, verdadeiro pra caramba, apoia o Vini. Eu acho realmente difícil você não colocar o Vini. Na história das Copas você tem alguns absurdos, eu digo absurdo, não vou dizer que é do Vini. Por exemplo, na Itália, que sempre não soube aproveitar os talentos, para mim o maior jogador da história da Itália, Gianni Rivera, do Milan, Bambino d'Oro, que em 69 tinha sido campeão da Europa pelo Milan, como já havia sido em 63, ou seja, não tinha nem um ano. Ele era reserva do Mazzola, que é outro monstro, Sandro Mazzola, filho do Valentino Mazzola. O Sandro da Inter, o pai do grande Torino que morreu no acidente de Superga. O treinador, o Ferruccio Valcareggi, não conseguia botar os dois juntos, cara. São dois dos maiores jogadores da história da Itália e da Europa no mundo. A Itália, que tinha sido campeã da Euro em 68, seria vice em 70. O Rivera entrou acho que aos 40 do segundo tempo na final contra o Brasil. É um absurdo. É como colocar o Vinícius Júnior hoje no banco? Não, é um certo exagero. Mas como se, digamos, o Neymar fosse reserva hoje. Mas era um negócio inacreditável porque não conseguia compor. E claro que dava para compor talentos absurdos, como o próprio, o Brasil de 70 tinha todo mundo junto, os 5 camisas 10, o Jair, o Gerson, o Tostão, o Pelé e o Rivelino. Então assim, eu como torcedor gostaria de ver esse time, mas já falei aqui, falamos também antes no Radar do Hexa, e aliás está escrito sobre isso no texto de ontem, no nosso blog lá na TNT Esportes, dá para você acomodar tudo isso aí, e não é tudo isso aí. Eu abriria o Vinícius Júnior com o Neymar
como falso 9, com Paquetá por dentro, não vou ficar de novo esse papo chato, mas dá para você fazer. Agora, dentro da cabeça do Tite, pelo funcionamento, a seleção brasileira, a princípio, funciona muito bem com o Richarlison. Então eu vou botar um falso como entendendo e compreendendo e, sobretudo, respeitando o trabalho do Tite e comissão técnica. Tá? Mas é o que bem falou o Jorge e também muito bem tinha falado a Monique. Para a ideia de jogo, agora, ok, é esse o time. Mas com o decorrer da Copa e, sobretudo, pela qualidade imensa do Vinícius Júnior, a coisa vai ser mais verdadeira. Por hora tá falso, com as ressalvas feitas. E aí, Fragoso? Nós elogiamos demais a convocação dos atacantes da seleção brasileira. No máximo, houve uma discussão em relação ao Gabigol, talvez, como nono atacante. Sim. Então a gente está muito bem servido de atacante. O ciclo da seleção é um ciclo goleador. É um ciclo que sempre funcionou muito bem. Quando você observa o número de gols que o time do Tite foi fazendo ao longo das eliminatórias diante dos adversários que tinha à disposição, claro, adversários diferentes estarão na Copa. A gente está falando de adversários europeus. Mas, dentro do ambiente doméstico, se é que a gente pode chamar assim no nosso continente, é uma seleção que sempre correspondeu. O Vini Júnior vem para somar. Sem dúvida alguma, o momento dele é fantástico. Agora, dizer que a seleção é melhor com ele, eu acho que o que o Jorge disse faz muito sentido. O verdadeiro pode acontecer ao longo da Copa. Se em algum momento a gente perceber que nos desafios diante dos europeus, a seleção brasileira perca força e ganhe com o Vini Júnior. E ganhe com o drible do Vini. E ganhe com a profundidade do Vini. E ganhe com o Neymar um pouco mais... Na verdade, o Neymar ele está solto nas duas condições, nas duas formações, mas... necessariamente, o Brasil vai precisar estar mal, algo que a gente não viu sem o Vinícius, para ele entrar e mudar, e aí essa frase se tornar verdadeira. Então, para mim, faz todo sentido o falso nesse momento. E não é demérito para o Vini, é mérito para o Tite, é mérito para o ciclo. Boa, boa. Esse foi então o nosso verdadeiro ou falso. Concordo também com vocês, viu? A questão do falso nesse momento.